Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai começar o nosso próximo assunto, que é conservação da energia. Na verdade, a gente vai começar a discutir agora dois tipos de conservação que existem na natureza que são muito importantes. Uma é a conservação da energia e outra é a conservação do momento. Então, nesse primeiro ponto, nesse primeiro tópico, a gente vai falar só sobre a energia, tá? E já é um tópico complicado o suficiente para que a gente possa discutir várias coisas associadas a isso. Beleza, pessoal? Eu já vou adiantando que essa discussão sobre energia e as suas diversas formas não é uma discussão assim tão trivial, não, viu? Não é uma coisa tão simples. Eu posso até tentar tornar para vocês essa discussão ela bem menos sofisticada, tá? E a gente deixar as coisas nos mínimos, nos detalhes mais triviais. Contudo, essa discussão do que é energia, por exemplo, em si, né? O que é energia? É uma discussão muito mais interessante do que eu vou poder entrar em detalhes com vocês aqui. Porém, contudo e no entanto, eu acho que a gente vai conseguir discutir aqui pelo menos a forma física e a matemática dessa quantidade. Isso sim a gente conhece muito bem. Então, apesar da gente não saber direito o que é energia em si, mas a gente compreende todas as consequências associadas a essa grandeza, né? O que é energia no sentido matemático e físico do termo? O que isso significa? Tá bom, pessoal? Então vamos continuar aqui. Esse vai ser o nosso tópico sobre conservação de energia, tá? Então marquei com vocês esse tópico. A gente vai conversar sobre a conservação da energia. É claro que primeiro a gente tem que discutir algo mais básico, né? Um pouco mais fácil, né? O que é, de onde saem esses termos de energia que eu vou discutir aqui com vocês. Nas aulas anteriores, nas séries anteriores de aula, a gente discutiu a dinâmica. O que era a dinâmica? Era a mudança de movimento a partir da ação de uma força, né? Então a dinâmica que a gente estudou na aula passada, eu tinha uma força e era uma força resultante, né? Essa força resultante, ela fazia o quê? Ela alterava o movimento, né? Alterava o movimento. O que é essa alteração? Era a ação, então, de uma aceleração. Então, da segunda lei de Newton, o que a gente tinha? Que uma força resultante que atua sobre um certo corpo com uma certa massa m, né, ela vai fazer com que seja introduzida na dinâmica dessa massa uma certa aceleração. E a aceleração, como a gente já viu também, é o quê? É a variação da velocidade, né? É a variação temporal da velocidade, o quanto a velocidade varia com o tempo. É claro que essa velocidade, se ela for constante, a aceleração é nula. Se a velocidade é zero, a aceleração é nula, né? Isso vem, então, a nossa primeira lei de Newton. Lembra das três leis de Newton? A primeira lei de Newton que é a lei da inércia. Se um corpo está parado, ele vai permanecer parado. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, ele continua em mRu para sempre, né? A não ser que eu tenha o quê? Que eu tenha uma força agindo sobre esse corpo. Então, uma coisa fundamental que a gente já viu então nas aulas anteriores é que se eu tiver uma força resultante, né, uma força resultante líquida, e lembra então do que a gente chama de força resultante. Uma força resultante é se eu somar todas as forças que agem sobre um corpo, né, vamos dizer que eu tenho, por exemplo, N forças agindo sobre o corpo, e isso aqui for diferente de zero, né? Isso quer dizer que a aceleração também vai ser diferente de zero. Né? A segunda lei de Newton, então eu vou ter que a aceleração vai ser igual a resultante das forças dividido pela massa aí. Legal, pessoal. Então olha só. Então quer dizer que se
há uma força agindo sobre um certo corpo e essa força ela não está balanceada, eu vou introduzir nesse corpo um certo movimento, uma alteração do seu movimento. Eu posso tirar esse corpo do repouso, eu posso alterar a sua velocidade, posso fazer várias coisas, né? Se essa força, se essa resultante, ela for uma constante, isso quer dizer que a aceleração, né, impressa nesse corpo também vai ser uma constante. Nessas condições, a gente já conseguiu descobrir todas as equações de movimento desse sistema, né? Lembra que nas equações de movimento eu tenho, para a velocidade, eu vou escrever aqui do lado só como uma lembrança para a gente, a velocidade para qualquer tempo, né, vai ser a velocidade inicial mais a aceleração aqui multiplicado pelo tempo, né? E a posição em cada tempo também vai depender, claro, da posição inicial, vai depender da velocidade inicial e vai depender da aceleração. Tá? Dessa forma aqui. Também tem a relação de Torricelli, que eu não vou escrever aqui de novo. Mas essas formulinhas que a gente tem aqui, né, que seriam associados, por exemplo, ao sorvetão, né, em uma dimensão, que é o que o pessoal aprende no ensino médio, né, geralmente, ela só é válida para forças que são constantes, né, para uma resultante que ela não muda com o tempo. Se essa resultante ela depender, por exemplo, do tempo, daí agora eu tenho que conhecer essa dependência de maneira mais exata para poder descobrir, né? Eu tenho que resolver as equações diferenciais do movimento. Agora, essa resultante, além de variar, né, ou seja, se isso aqui for algo que varia no tempo, varia para cada posição, por exemplo, isso quer dizer que a aceleração ela não é mais constante, quer dizer que a aceleração também varia. Então, se a resultante varia e a aceleração varia, essas minhas equações de movimento elas não são mais válidas. Então, não vou poder mais utilizar essas equações para resolver os meus problemas. Tá? Então, a gente pode se perguntar, como é que eu vou descobrir, então, a posição em cada tempo? Ou como eu vou descobrir, por exemplo, qual que é a velocidade de um certo corpo após a ação de uma certa força durante um certo intervalo de tempo num corpo, né? Veja, ou eu conheço muito bem como essa variação da força ou a aceleração para poder descobrir as equações, ou eu tenho que lançar mão de outras coisas em física também, né? Então, a ideia, né, dessa parte do nosso curso, que a gente vai discutir conservação de energia, é discutir essas outras ideias em física que ajudam a resolver esse tipo de problema, tá? Então, a gente tem que utilizar essas leis de conservação em física para nos ajudar a descobrir novas informações. Bom, então a primeira dessas leis de conservação que a gente vai ver, e são duas delas nesse curso, a primeira é a conservação da energia e a segunda vai ser a conservação do momento. A gente vai definir essas coisas quando chegar no tópico de momento nas próximas aulas. Agora, na conservação da energia, primeiro vamos definir essas coisas, tá? Então, a primeira coisa que eu vou definir aqui no nosso tópico de energia, antes de falar de energia em si, é definir uma coisa mais importante, que é o chamado trabalho. Trabalho, eu vou até melhorar esse trabalho aqui, trabalho de uma força, né? De uma força F. Então imagina que eu tenho uma força que age sobre um certo corpo com massa m, por exemplo. Então vamos botar aqui, vai. Eu tenho aqui um corpo. Como eu disse para vocês, o corpo para mim é sempre uma caixinha, né? Ou uma bolinha, alguma coisa assim. Então tem um corpo. Esse corpo tem uma certa massa m, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos botar esse corpo em cima de uma mesa. Vamos botar uma mesa aqui, ou um chão, né? Então tem um chão aqui. E eu vou aplicar nesse corpo uma certa força. Então eu vou puxar esse corpo com uma certa força aqui, né? Que eu vou chamar de força F. Tá?
Beleza. Quais forças estão agindo sobre esse corpo? Olha, eu tenho aí a força F, que é o que você está aplicando, né? Pode ser uma força que é transmitida através de uma corda, então você tem uma corda que está puxando essa força, está puxando essa caixa de massa M, mas tem outras forças também que a gente já conhece, como por exemplo a força peso. Então a força peso é aquela força da Terra, do planeta Terra, que está puxando essa massa para baixo. A gente sabe quanto que vale a força peso, ela vale massa vezes a aceleração da gravidade, mg. Né? Tem outras forças agindo aqui. Quais são? A força normal, né? A força normal, que é a força com que o chão empurra a caixa para cima, né? Por isso que a caixa não está penetrando no chão. É uma força de reação, porque a caixa também empurra o chão para baixo. E tem uma outra força aqui ainda agindo, que é o atrito, né? Eu vou botar o atrito aqui nessa direção e eu vou chamar ainda mais de atrito cinético. Por quê? Porque aqui, quando eu puxo essa caixa aqui, duas coisas podem acontecer, né? Estou puxando essa caixa com uma certa força F. Ou essa caixa permanece parada ou ela começa a se movimentar. Vamos dizer que ela se movimenta nessa direção com uma certa velocidade. Né? Então, olha só, eu estou aplicando uma força F, estou puxando a caixa nessa direção e ela começa a se movimentar, certo? Ela começou a se movimentar. Se ela começou a se movimentar, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a resultante das forças que agem, né, sobre essa caixa, ela não é mais zero, ela tem algum valor. Se a caixa começou a se movimentar, isso quer dizer que a aceleração também é diferente de zero, né? Porque ela saiu do repouso, passou a um estado de movimento. Então, houve uma variação aí da velocidade, houve uma aceleração. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a força aplicada ali, a força F, esse puxão da corda nessa direção, vamos até botar um ângulo aqui, vai, esse ângulo com a horizontal é 30 graus. Né? Essa força, ela realizou sobre esse corpo, sobre essa caixa de massa M, um certo trabalho, tá? Então quer dizer o seguinte, o que é então o trabalho de uma força? Vamos definir aqui, ó. O trabalho de uma força é, né, o produto entre a força, e a gente vai melhorar um pouco mais essa definição, tá? Entre a força e o deslocamento, né? Resultado da aplicação da força, resultante da ação da força. Se eu não tivesse aplicado força nenhuma ali, esse corpo ele não sairia do lugar, a velocidade continua sendo zero. Né? Apliquei a força, esse corpo aconteceu alguma coisa, esse corpo se movimentou. Tá? Isso quer dizer que a força que eu apliquei, a força que foi aplicada sobre esse corpo, realizou aí um certo trabalho. Tá? Realizou um certo trabalho. Então, trabalho dessa força. Então, o trabalho dessa força, que eu vou representar aqui como essa letra W maiúscula. Por que W? Porque isso vem do inglês, tá? Isso aqui é o work, tá? Trabalho. Só que para nós aqui vai ser o W, tá? W é o produto entre a força vezes o deslocamento realizado pelo corpo, né? Então, se eu apliquei a força e houve um deslocamento de uma certa quantidade em metros no sistema internacional, eu vou ter o trabalho, tá? Essa é a definição do trabalho. Mas vamos melhorar um pouquinho mais ainda isso aqui, ó. Trabalho, qual que é a unidade de trabalho? A unidade de trabalho no sistema internacional é o produto entre a unidade de força, né,
e unidade de deslocamento. A unidade de força é o Newton e a unidade de deslocamento é o metro. Então, a unidade de trabalho é o Newton vezes metro, tá? Mas lembre que Newton é o quê? É quilograma metro por segundo ao quadrado, né? Então, vai dar quilograma metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Então, são Newton vezes metro é a mesma coisa que quilograma vezes metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Isso tem um nome especial que é o Joule, tá? Então, a unidade de trabalho é o famoso Joule. E essa unidade é conhecida como a unidade de energia, tá? E vamos começar aqui introduzindo então essa ideia do que é essa energia. Então veja que ao aplicar uma força e se essa força resulta num certo deslocamento, o que ocorre é uma realização de um trabalho realizado por essa força, né? Você pode até pensar no seguinte sentido: se você puxa uma caixa, a caixa se move, você está puxando com uma corda a caixa se move, você, como pessoa, né, percebeu que você gastou uma certa o quê? Energia para realizar esse movimento da caixa, certo? Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui é que a quantidade da força que você aplicou para mover a caixa, multiplicada pelo deslocamento da caixa, que é o Newton vezes metro, agora tem unidade de energia, que foi quanto de energia você gastou para poder realizar esse trabalho, né, da força. Mas daí você pode perguntar, mas toda força, quando há um deslocamento, realiza trabalho? Não, tá? Vamos ver o seguinte. Então imagina, por exemplo, que eu tenho, né, eu vou dar o exemplo que eu dei aqui em cima. Então eu tenho uma caixa, eu vou desenhar de lado agora. Tenho uma caixa aqui, né? Nessa caixa eu tenho agindo então, que forças? Eu tenho a força F, que está nessa direção. Eu tenho a força peso, que está aqui para baixo, né? Vou escrever aqui certinho. Peso, a força F, que faz aqui 30 graus com a horizontal. Eu tenho aqui a força de atrito entre a caixa e a superfície. Lembra que força de atrito cinético é o quê? Coeficiente de atrito cinético. Só escrever um módulo aqui. O módulo do atrito vai ser coeficiente de atrito cinético vezes a normal, né? Então a normal, cadê a normal? A normal está aqui, a normal aponta para cima, nessa direção, né? Bom, olha só o que eu vou fazer. Ao invés de desenhar esse F do jeito que está, eu vou dividir esse F em duas componentes. Na componente horizontal, que vocês sabem vale F, cosseno de 30 graus, né? Ou a componente fx. E a componente vertical, que é essa componente aqui, né? Que eu vou chamar de fy, tá? Beleza. Olha só. A componente da força que aponta para cima, que é a componente y, olha só, que é a componente fy, ela aponta para cima. O corpo, ela não se movimenta para cima, ela só se movimenta na direção o quê? Horizontal. Se ela não se movimenta na direção vertical, ou seja, não vai para cima nem vai para baixo, o trabalho realizado por essa força é nula. Então veja que o trabalho, vamos fazer aqui um pouco mais devagar, ó. O trabalho realizado pela componente y da força é zero, né? Por quê? Porque não há deslocamento. E o trabalho, como que a gente definiu o trabalho ali? Só vai haver um trabalho de uma força se houver um deslocamento, né? Então, nesse caso aqui, ó, o deslocamento é nessa direção, ou nessa direção aqui, que é a direção horizontal. Vou escrever aqui, ó, direção horizontal. É o deslocamento, né? Ele foi daqui para algum
por uma distância D, por exemplo. Então, o trabalho da força vertical é zero, da componente vertical da força F. Mas eu tenho outras forças que estão agindo sobre esse corpo. Que outras forças são essas? A força peso, por exemplo. Então, quer dizer que o trabalho da força peso também é zero. Por quê? Porque não há deslocamento na direção da aplicação da força, né? A força peso está aplicada na direção vertical. Tá? Bom, agora no caso da força, da componente y da força, olha só, trabalho da componente x da força F vale quanto? Vale Fx vezes o deslocamento. Né? Que é a nossa definição. Se deslocou ali D. Quanto que vale Fxd? Olha, Fxd vale F cosseno de 30 graus vezes D, que é o deslocamento. Então quer dizer que a componente x da força F, que aponta na direção do deslocamento, que é a direção x ou direção horizontal, vale quanto? Vale F cosseno de 30 vezes D. Esse aqui é o trabalho realizado pela força Fx. Tá? Legal. Agora, vocês podem notar que existe uma outra força na direção do deslocamento. Que força é essa? Olha, a força de atrito. Então, a força de atrito, ela também realiza trabalho. Né? E quanto que é esse trabalho da força de atrito? Que eu vou botar aqui, atrito cinético. Né? Ela vale quanto? O atrito cinético, né? Vezes o quê? Vezes o deslocamento. Tá bom? Tá, só uma coisa. A gente sabe quanto vale esse atrito cinético. Isso aqui vale μc vezes a normal vezes o deslocamento. Só que agora tem uma coisa aqui que vai fazer diferença, que é o seguinte. O deslocamento, eu vou fazer esse deslocamento aqui em preto, né? Acontece da seguinte forma. Esse corpo, ele sai daqui e se desloca por uma distância d até aqui, né? Ou seja, ele estava aqui, por exemplo, esse corpo estava aqui antes e se deslocou agora aqui e ele percorreu uma distância d, certo? A força do atrito cinético aponta na direção oposta ao deslocamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, de uma certa forma, que essa força atrapalha o movimento, certo? Ou seja, se ela estivesse na direção do deslocamento, essa força ajudaria o movimento. Já que ela aponta na direção oposta ao movimento, essa força atrapalha o movimento, tá? Então, nesse sentido, vamos pensar o seguinte. Essa força aqui, que é a força, né, o trabalho da força da componente x da força F é positiva. Positiva por quê? Ela é positiva porque ela ajuda o movimento. Tá? Vamos pensar assim para começar, né? De uma maneira um pouco mais simples. A gente vai melhorar essa definição aqui para não ficar confuso para vocês e ficar dependendo dessas ideias, de ajudar ou não ajudar. Tá? Vocês vão ver que vai ficar um pouco mais simples isso. Agora, a força de atrito, ela atrapalha o movimento, né? Porque ela aponta na direção contrária ao deslocamento. Se o deslocamento é na direção positiva de x e o atrito aponta na direção contrária, ela tende a atrapalhar. Então, o trabalho da força de atrito é atrapalhar, ou dificultar, tá? Então, eu vou associar essa dificuldade, né, com um sinal negativo. Então, o trabalho da força de atrito é negativo. Tá? Então, o trabalho da força de atrito é negativo. Eu botei ali, ó, menos ACD. Certo? Tá. Olha só. Então, quer dizer que o trabalho realizado pela componente F, Y é zero.
Beleza. O trabalho realizado pela força peso também é zero. Faltou o trabalho do quê? Faltou o trabalho da normal. O trabalho da força normal, vou fazer amarelo só para combinar aqui com o que eu estou fazendo. Trabalho da força normal vale quanto? Vale zero também, né? Por quê? Porque na direção em que aponta aquela força eu não tenho deslocamento. Então quer dizer que o trabalho é zero. Então o trabalho vai valer o quanto daquela força aponta na direção do deslocamento, certo? Então uma coisa que eu posso agora perguntar é o seguinte: qual o trabalho total? Vou escrever aqui, ó. Qual o trabalho total realizado pelas forças né? Então, o trabalho total, vou chamar aqui de W, vai valer o quê? Vai valer a soma do trabalho realizado pelas forças F, pelas N forças que eu tiver. Né? Então, eu tenho aqui o trabalho realizado pela normal, mais o trabalho realizado pela força peso, mais o trabalho realizado pela força F, que nesse caso eu dividi na componente X e na componente Y, mais o trabalho realizado pela força de atrito cinético. A gente já viu que o trabalho da normal é zero, o trabalho da força peso é zero, o trabalho da força Y da componente de F é zero. Então me resta aqui os trabalhos da força de atrito e o trabalho da força Fx, que vale quanto? Vale Fx d menos AC vezes D. Ou, né, vale F cosseno de 30 graus vezes D menos mi C N vezes D. Você pode perceber aqui que, por exemplo, né, na direção vertical, a resultante na direção vertical, que é a direção y, tem que ser igual a zero. Por quê? Porque não tem aceleração nessa direção, né? Não tem movimento, ela é sempre nula nessa direção, quer dizer que as resultantes das forças nessa direção, ela é zero. Né? Então isso quer dizer uma outra coisa também, que quanto que vale a normal? Né? Quanto que vale a força normal? Porque eu uso essa informação aqui, ó, quanto vale a normal, tá vendo? Né? Bom, a força normal eu tenho que fazer a conta, olha, eu tenho a normal apontando para cima, mais a força Fy apontando para cima, mais a força peso apontando para cima. Isso aqui tem que dar quanto? Tem que dar resultante em y, só que a resultante em y é zero. Tá? Então tem que utilizar essa informação para descobrir quanto vale, né? O N ali, que é o que eu vou utilizar aqui nessa informação, tá? Bom, então vocês sabem calcular essas coisas todas. Então quer dizer que o trabalho total realizado por todas essas forças em cima desse corpo vale essa expressão aqui, tá bom? Uma coisa que tem que notar é o seguinte, então, olha, se a força ela estiver apontando na direção contrária ao deslocamento, o trabalho ele é negativo porque atrapalha aquele deslocamento. Agora, se a força aponta na direção do deslocamento, então quer dizer que é positivo e a força ajuda naquele deslocamento, tá? Bom, para que vocês não fiquem pensando nesse tipo de coisa, tá? Vamos melhorar um pouco mais nossa definição aqui de trabalho. Né? Veja que trabalho é uma informação que tem unidade de energia e é um escalar, tá? Então isso aqui é uma grandeza escalar. Vocês sabem que grandeza escalar é o quê? É aquela em que eu preciso apenas de um valor e de uma unidade para definir, né? Diferente de uma informação que é vetorial, que eu preciso de 3. Tá? Então vamos melhorar essa definição nossa de trabalho e vamos escrever aqui, ó.
trabalho. Então, trabalho de uma força, trabalho de força qualquer aqui, tá? Uma força genérica qualquer, F, é definido matematicamente, né, como trabalho da força F, como produto escalar entre essa força e o meu deslocamento. Tá? No nosso caso aqui, olha o que está acontecendo. Eu tenho, vou escrever aqui embaixo para vocês, ó. O deslocamento, nesse exemplo que eu dei para vocês, ele vale quanto? Olha, ele é um deslocamento D na direção I. Né? Por quê? Porque esse corpo ele saiu de uma certa posição aqui e foi para cá, nessa direção. Então ele se deslocou daqui para cá. Esse é o meu deslocamento. Se essa é a direção X, esse aqui é o eixo Y. Né? E se essa é a direção Y, isso aqui é o eixo J para cima. Beleza. A força F vale quanto? Olha, a força F ela vale F cosseno de 30 graus na direção I, mais F seno de 30 graus na direção J. Né? Eu decompus aqui a força F nas suas componentes. Para quem não lembra, tem uma aula toda sobre como definir componente de vetor, tá? Para vocês, né? Um conjunto de 4 aulas aí no curso. Bom, a minha força de atrito é uma força de atrito que tem uma certa intensidade, que vale μ C vezes a normal, só que aponta na direção negativa de I. O que mais? Tem a minha força normal. A força normal tem a sua intensidade, que é N, e aponta para cima, na direção J. E tem a força peso, que vale quanto? Vale massa vezes a aceleração da gravidade, G, e aponta para baixo, então aponta na direção menos J. Né? Porque G, vou escrever aqui, ó, G é igual a menos G na direção J. Né? Aponta para baixo. Aí. Então o que eu tenho aqui? Olha, eu tenho as 4 forças, que é a força F, que eu estou utilizando aí para puxar o meu corpo ali, né? Que é essencial. Se for uma corda, ideal é uma força de tração, né? Uma força de tração T. Eu tenho o atrito, que é essa força que impede o deslocamento entre a massa, entre o bloco e o chão. Tem a força normal, que é a força de ação e reação, né? Que o chão ou a mesa empurra o bloco para cima. E tem a força peso, que é a força com que a Terra puxa o bloco para baixo com o seu campo gravitacional. E veja só, se eu utilizar essa nossa nova definição aqui, que é a mais completa então do que é trabalho, que é o produto escalar entre a força e a direção do deslocamento e o deslocamento, né, isso vai ser fácil. Porque, olha só, o trabalho da força F vai ser igual ao produto escalar da força F pelo deslocamento. E quanto que dá isso? Olha, isso aqui dá o módulo da força F, né, vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles. E o cosseno do ângulo, aqui do nosso exemplo, entre o deslocamento D e a força F é o 30 graus ali. 30 graus. Então, olha só, isso aqui já vai dar o quê? Vai dar F cosseno de 30 vezes D, que é quanto que eu tinha? Aqui, ó, F cosseno de 30 vezes D, tá vendo? O trabalho realizado pela normal é quanto? É o produto escalar da normal com o deslocamento. Então, tem o módulo da normal vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só quanto é o ângulo entre os dois? 90 graus. Cosseno de 90 graus é quanto? É zero. Então, isso aqui vai dar zero.
A mesma coisa para força-peso. Então, o trabalho da força-peso também vai dar zero. Agora, o atrito não. O trabalho da força de atrito vale quanto? Vale o produto escalar entre a força de atrito e o deslocamento. Que é quanto? Que é o módulo da força de atrito vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Qual que é o cosseno do ângulo entre eles? Eu vou desenhar aqui para não ficar na dúvida de vocês. Ó, o deslocamento aponta daqui para cá. Esse é o deslocamento D. A força de atrito aponta para cá. Né? Essa é a força de atrito. Quanto que é o ângulo entre eles? É esse aqui. Que vale quanto? 180 graus. Né? Então, voltando aqui, eu tenho que o cosseno de 180 graus. Isso aqui vai dar, então, o módulo da força de atrito vezes o D, vezes o cosseno de 180, que é quanto? Menos 1. Então, veja que o trabalho da força de atrito vale quanto? Vale menos força de atrito, que é μc vezes a normal vezes o deslocamento. Está aqui. Né? Que é exatamente o quê? Essa quantidade aqui, ó. Essa quantidade aqui. Certo? Tá? Então vamos fazer o seguinte, nessa aula aqui tem que ficar claro para vocês a maneira com a qual eu calculo esse tal do trabalho, tá? Então, trabalho para gente, gravem isso bem na cabeça de vocês, o trabalho de uma certa força, ele vai ser dado por essa relação aqui, né? Trabalho vai ser o produto escalar entre a força e o deslocamento. Apliquei força, não tem deslocamento, trabalho é zero. Não tem jeito, né? Se o D, que é o deslocamento, é zero, não deslocou, não aconteceu nada, tá bom? Isso é uma informação super importante. Outra coisa, apenas as forças que apontam na direção do deslocamento, né, vão realizar trabalho, que é o que diz essa expressão, né? Lembra também lá das aulas de vetores, de que quando eu faço o produto escalar de f e d, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando a força F, na verdade, estou multiplicando aqui para ficar mais fácil de compreender, né? Eu estou multiplicando o D, que é o deslocamento, pela quantidade da força que aponta na direção do deslocamento. É isso que o produto escalar faz, né? Eu pego uma componente do vetor F que aponta na direção de D. Certo? É isso, tá? Então gravem isso na cabeça de vocês, que trabalho de uma força é isso. Quando uma força realiza trabalho, que são essas condições de realizar trabalho, né, eu tenho aí força, produto escalar com o deslocamento, e a unidade de trabalho é o Joule, que é a mesma unidade de energia que a gente vai ver na próxima aula. Certo, pessoal? Então acho que vamos devagar, tá? Porque vai começar agora a ficar mais interessante a nossa discussão. O que tem que ter ficado claro para vocês é o que eu defini aqui, né? O que eu defini? Defini trabalho, simplesmente. O que é o trabalho de uma força? É o resultado da aplicação de uma força sobre um certo corpo com uma certa massa, né? E ocorre nesse corpo um deslocamento. E esse trabalho ele só é não nulo se o deslocamento ocorrer na direção da aplicação da força. Né? Se não tiver deslocamento na direção que eu aplico força, o trabalho da força é zero. Tá? Certo? Bom, vamos deixar assim. Acho que por hoje tá bom. A gente continua na próxima aula essas ideias aqui sobre trabalho e energia. Até mais. Até a próxima aula. Tchau.